Pastor Rodrigo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite Eu que para a agradeço. gente falar sobre um assunto, né, que é bem polêmico, mas importante. Verdade. Eu que agradeço. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, nosso tema hoje aqui com o pastor Rodrigo é sobre o papel da Igreja de Cristo, né, diante dos desafios políticos, econômicos e sociais em que o Brasil está enfrentando, né? E aí, pastor, a gente já começa, né, na sua visão, como esse momento político e econômico do Brasil, né, tem impactado a vida espiritual aí das pessoas? Então, tem gerado, como qualquer outra coisa, ou evento na vida das pessoas, medo, insegurança, porque nós vivemos aqui, né? Nós vivemos nesse mundo, Então, essas notícias ruins e tudo isso que está acontecendo, certamente afeta a vida dos cristãos. Mas tem algo que faz a diferença, que é a nossa fé, que é a fé que a gente tem em Deus, porque nós não somos cidadãos desse mundo, nós somos cidadãos do céu. E a nossa economia não é daqui, é celestial. Bom, muitos brasileiros aí estão preocupados, né, desanimados diante aí de tanta instabilidade, né? Como é que a fé cristã, pastor, pode oferecer esperança para todos nós em tempos de crise? Então, quando nós falamos da fé, né, de crer em Deus, não significa que a gente não sinta, ou não perceba, não somos afetados. Sim, Jesus mesmo disse que no mundo a gente ia passar por isso, por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Então a fé, ela vai me dar essa esperança, essa confiança de que esse momento vai passar e o Senhor vai nos guardar. Você sabe, Alciné, no Egito, na Bíblia, que aponta para o mundo, o povo de Israel estava lá dentro. Todas as pragas pegaram os egípcios, mas não pegou os cristãos, porque aonde eles estavam, a terra de Gósen, eles estavam guardados lá. As coisas ruins aconteceram com o mundo, mas eles estavam guardados. Então a fé, ela me ajuda a permanecer firme em Deus, confiando. Agora, pastor, qual deve ser a postura da igreja aí, diante aí das injustiças sociais, né? Diante da corrupção, das dificuldades que esse povo está enfrentando, né? Que somos nós, o povo brasileiro. Principalmente, a igreja precisa ensinar. Ensinar o quê? A Bíblia e a prática da palavra de Deus. Então, viver uma vida de santidade, uma vida correta, uma vida moralmente boa também, espiritual, isso é muito importante. Então, como que a igreja pode ajudar? Ensinando, mas ensinando a praticar. Hoje nós vemos, pessoas ainda mentem, se envolvem em coisas erradas. Todas essas coisas desagradam a Deus e não são princípios bíblicos. A gente tem que praticar isso. Agora, pastor, até que ponto a igreja deve ou não se posicionar diante de questões políticas? Então, Alcineia, a igreja, ela se posiciona por Cristo. Eu preciso falar isso aqui, né? A Bíblia não nos orienta a se posicionar, ter posicionamento político. Até porque Deus ama a todos. Deus ama a direita, Deus ama a esquerda, Deus ama a todos. É desejo de Deus que todos os homens se salvem. Então, qual é o papel da igreja? Pregar o evangelho, centralizar Cristo. Cristo tem que ser o centro da mensagem da igreja. Bom, agora como os cristãos aí podem contribuir, pastor, para a união e a paz na sociedade? Justamente pegando aquilo que aprende na Bíblia, foi ensinado na palavra de Deus, e se envolver na prática. Então, por exemplo, na minha escola, eu posso ter boas ações, ter boas atitudes. Se na escola, o meu colega falou mal de mim, o que a Bíblia ensina? Eu vou orar por ele. Na sociedade, um dia eu estava na rua, andando, um camarada passou de carro e jogou uma lata, assim, no meio da rua. E não estava passando o carro, eu fui lá, peguei isso e joguei na lixeira. Isso parece uma atitude simples, mas você sabe, são as atitudes simples que têm um efeito devastador. Faz a grande diferença, Total diferença. Eu dei exemplos aqui práticos, mas muitas outras coisas. Ajudar as pessoas no bairro, cooperar, ser exemplo, aonde você mora, na sua faculdade, no seu trabalho. Pastor, e qual é a importância da oração pela nação nesse momento? Fundamental, fundamental. A Bíblia fala em Crônicas que
Se o povo que chama pelo nome se humilhar, orar, o Senhor diz assim: eu sararei a sua terra quando o povo orar. Você sabe, a nossa oração, ela ativa o mover e o poder de Deus na terra. Se a igreja não orar pelo Brasil, pelo seu estado, pela nação, não tem como Deus agir. Pastor, agora algumas pessoas dizem que já estamos nos últimos dias, né? E que muitas coisas estão acontecendo já voltadas para o Apocalipse. Por exemplo, a nova moeda que está aí se cogitando, né, ser implantada no Brasil a partir de 2026. Qual é a sua visão a respeito disso, pastor? Eu acredito que tudo que está acontecendo hoje, né, e o que aconteceu, por exemplo, a pandemia, é um ensaio, é um spoiler do que está para vir no futuro, que a Bíblia fala, que é Apocalipse. Um controle mundial, um controle maior da sociedade, porque a nova moeda, ela vai, o Pix, você consegue fazer Pix anônimo, né? O Banco Central não tem esse controle, mas com o Drex, que já está aprovado, vai acontecer, vai ser um controle total. Tudo vai passar pelo Banco Central. Então, na minha opinião, já é um spoiler, um treinamento do que realmente vai ser, e Apocalipse fala, do governo do Anticristo. E sobre os últimos dias, não somos nem nós que falamos. Paulo, há 2000 anos atrás, ele já fala no livro de Timóteo, ele fala para Timóteo: Timóteo, sabe que nos últimos dias os homens se tornariam egoístas, arrogantes, impacientes, intolerantes. Paulo dá uma lista ali, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E é exatamente o que está acontecendo. Né? Então, se Paulo fala 2000 anos atrás, imagina hoje esse tempo que nós estamos vivendo. E pastor, aí nesse caso, né, por que a igreja está adormecida então? Né? Não há essa unidade, não há essas campanhas de oração, para que de fato, né, o Senhor tenha misericórdia, né? Alcineia, a Bíblia ensina e prega que existem filhos que serão vencedores e filhos que não serão vencedores. Então um pai, ele pode ter dois filhos, mas um filho ser muito mais ativo com o pai, amar mais o pai do que o outro. E se esse pai tem uma empresa e ele tem dois filhos, um desses filhos quer ir trabalhar com ele na empresa, tudo bem, mas o outro filho fica em casa jogando videogame. O dia que esse pai precisar passar a empresa para alguém, ou para um dos filhos, qual que você acha que ele vai passar? Para o filho que foi com ele aprender a profissão ou que ficou jogando videogame? Obviamente, se você tem bom senso, é o que escolheu trabalhar. Uhum. Todos os dois são filhos. O que ficou em casa não deixou de ser filho, mas não vai receber a herança, não vai receber a empresa. Na vida cristã é a mesma coisa. Existe na igreja aqueles que estão adormecidos, mas existem aqueles que estão orando, se envolvendo. E Jesus fala que esses são poucos. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. É sempre assim. Os que estão ativos, orando, que não estão dormindo, são poucos. Mas os que estão, são muitos. Então o que eu faço? Eu foco naqueles que estão despertados. Não abandono os outros, porque são filhos. Mas esses poucos, né? Lembra de Gideão, que a Bíblia fala? Ele só venceu com 300. Eram 20.000, só 300 que foram para a guerra. É sempre assim, até na nossa nação. Mas esse pouco faz a diferença. Então, por exemplo, um detonador de uma granada, de uma dinamite, né, uma explosão de um prédio, o cara às vezes está com uma coisinha, só com um botão pequeno. Ele aciona, né? Derruba um prédio enorme. Esses poucos é que vão fazer a diferença. Você pode estar certo disso. Olha, muito bom. Se eu tivesse mais tempo, eu continuaria, viu, pastor? Esse bate-papo aqui, mas conversei com o pastor Rodrigo Mariano, da Igreja Videira. Nós falamos aqui sobre o papel da Igreja de Cristo, né, diante dos desafios políticos, econômicos e espirituais do Brasil. Pastor, mais uma vez, muito obrigada por ter participado do programa referencial de hoje. Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui com vocês também. E alguém querendo tirar dúvida pode também, né, me mandar mensagem. Isso. Como já aconteceu, né, fruto do programa, a gente está disponível
para ensinar e compartilhar. É isso aí. Inclusive, a igreja faz um curso, né? Ministra Com um curso, certeza. né? Hoje nós estamos no bairro do Calhau, em São Luís, e também no São Cristóvão. Temos o curso de Apocalipse, curso de maturidade, temos feito, falando sobre todas essas coisas, ensinando. Olha, maravilha. Então, se você tem curiosidades a respeito da Bíblia, do que a Bíblia diz sobre os finais dos tempos, né, pastor? Essa é Então, a hora, você né? tem a oportunidade aí. O telefone de contato está aparecendo para você aí na tela. Muito obrigada. Eu que agradeço.